Pergunta interessante que a gente recebe dia a dia no escritório. Doutor, fui intimado a depor perante a autoridade policial ou judicial. Sou obrigado a ir? Sim. Você é obrigado a ir ou estará cometendo um crime de desobediência. Outra pergunta que no dia a dia a gente recebe. Quem pode ser testemunha? Na prática, segundo o artigo 202 do Código, toda e qualquer pessoa pode ser testemunha. Claro, existem pessoas que não poderão depor. É o caso dos parentes, justamente porque eles têm interesse na causa, ninguém vai depor contra um parente. E, muito interessante, as pessoas que poderão se negar a depor em razão de ministério, ofício ou profissão. Você, advogado, você médico, você psicólogo, o padre, essas pessoas elas estão sujeitas a não depor, eles podem se recusar a depor. Porém, a própria lei, os próprios estatutos dessas classes, eles autorizam a pessoa a depor desde que não se infrinja o dever de sigilo profissional. Mas basicamente é isso, toda pessoa pode depor e tem o dever de falar a verdade. Fui convidado a ser jurado, sou obrigado a ir? Você é obrigado a ir, ou então você pode estar inclusive infringindo em multa, tá? De 1 a 10 salários mínimos que o magistrado vai poder te imputar naquele momento. E quem pode ser jurado? Qualquer pessoa, tá? Maior de idade e um requisito muito legal que a lei nos traz, idoneidade moral. Você tem presunção de idoneidade moral. Então, se você foi chamado, foi intimado a ser jurado na sua cidade, com certeza é porque você foi escolhido a dedo, tá? Essa escolha não é feita ao acaso e você, além de ser maior de 18 anos, você tem presunção de idoneidade moral, ou seja, é uma pessoa bem vista pela sociedade. A Constituição Federal e o Código de Processo Penal disciplinam que serão julgados pelo Tribunal dos Júris os crimes consumados e intentados dolosos contra a vida, ou seja, são aqueles crimes o mais conhecido, o homicídio, tá? Instigação, o auxílio ao suicídio, também é julgado pelo Tribunal do Júri, o aborto com ou sem consentimento da gestante, ambos, tanto a gestante como quem pratica efetivamente o aborto, são julgados pelo Tribunal do Júri. Claro, no geral, o mais comum é o homicídio, questão que é muito debatida e muita gente vem nos perguntar, doutor, o latrocínio é julgado pelo júri? Não. O latrocínio, apesar do resultado final daquele crime, o resultado finalístico ser a morte, ele é um crime considerado como crime contra o patrimônio, portanto ele não é julgado pelo júri, ele é julgado pelo juiz singular. Apenas os crimes dolosos contra a vida, tá, são julgados pelo Tribunal do Júri, sejam eles tentados ou consumados. Historicamente, o Tribunal do Júri sempre tratou dos crimes contra a vida, pelo menos na legislação brasileira. A gente vê a legislação americana, por exemplo, que inclusive ilícitos civis são julgados pelo júri. Hoje, na nossa legislação, ela prevê que os crimes dolosos contra a vida são julgados pelo Tribunal do Júri. Por quê? Justamente por serem os crimes, mãe, a alma mater dos crimes, são os crimes que envolvem o bem jurídico maior tutelado pelo direito penal, que é a vida. E o Tribunal do Júri, por ser a maior expressão de democracia dentro do judiciário, é que foi incumbido da função precípua de julgar crimes contra a vida. E são crimes que, na prática, ele tem nuances que só um outro cidadão, realmente, que pode passar pela mesma situação, ele pode julgar. O crime contra a vida é o crime que a gente costuma sempre falar, é o único crime que ele pode ser praticado por qualquer cidadão de bem. E por esse motivo, ser um crime tão comum, que pode ser praticado por qualquer pessoa, por qualquer cidadão de bem, e ser o crime mãe, o que ataca justamente o maior bem jurídico tutelado pelo direito penal, é que foi escolhido o Tribunal do Júri, o Conselho de Jurados, muitos inclusive chamam o Conselho dos Sete, que são 7 pessoas do povo, leigas no direito penal e que decidem a vida de um semelhante. Por isso que a competência dos crimes dolosos contra a vida é dado ao Tribunal do Júri, é dado aos cidadãos. O jurado no júri, efetivamente, ele é o juiz da causa. Quem decide a causa do júri é o jurado. O juiz de direito, o juiz togado, que naquele momento está no Tribunal do Júri, ele só está lá para 2 coisas, para a presidência dos trabalhos, tá? Ele que vai manter a ordem dos trabalhos, e para a aplicação da sentença. O juiz togado, ele só preside os trabalhos e aplica a sentença. Ou seja, a decisão dos jurados é soberana. Se o jurado absolveu, não há o que o juiz togado fazer. O juiz não pode mudar a decisão do jurado. Se o jurado condenou, da mesma forma, o juiz togado, ele não pode modificar de nenhuma forma a decisão do jurado.
Diariamente chegam aqui no escritório e falam assim, doutor, você apenas defende no tribunal do júri? Não, dentro do tribunal do júri a defesa, ela pode, o advogado criminalista, ele pode tanto assumir o papel de defesa, é o que em 95% dos casos acontece, como de assistência ao Ministério Público também. Aquela família que perdeu um ente querido, ela tem o direito de entrar dentro do processo, de efetivamente trabalhar dentro do processo, contratando um advogado da sua confiança e entrando no processo como assistente de acusação. Esse assistente de acusação ele pode ser pedido tanto pelo cônjuge, pai, filho ou qualquer parente em linha reta ou colateral, ele pode ser assistente de acusação. Através de um advogado contratado, a família ela dispõe então de um meio de efetivamente trabalhar pela punição daquele que fez o mal ao seu ente querido.